Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. O Zé Elias, aqui do Equipe F do ESPN, deu uma aula de Corinthians agora. O que é difícil de acontecer, né? O Pascoal e o Zinho também concordaram com o Zé Elias. Eu sei que hoje o dia girou em torno dessas informações aí do Parque São Jorge, daquela confusão toda, mas na segunda parte do vídeo vamos falar sobre o André. O Corinthians quer aumentar a multa rescisória dele, essa história ganhou novos capítulos, tá bem legal o vídeo. Então já sabe, né, pessoal? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel para sempre receber as notícias e informações do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A eleição sequer ocorreu. Lili Nascimento nos traz tudo o que aconteceu na noite quente de ontem lá no Parque São Jorge. Lili! Jesus! Fala, Pirra, um beijo pra você, aos amigos do Equipe F, ao fã de esportes. Bom, vamos tentar explicar um pouco toda a confusão lá no Parque São Jorge. Já era uma reunião, né, uma votação marcada para discutir ali a mudança no estatuto, que daria direito ao fiel torcedor também de votar. E, além disso, discutir também a possibilidade do Corinthians virar uma SAF. Essa reunião já estava marcada, já estava agendada, Conselho Deliberativo, todos lá apostos, só que antes de iniciar, o presidente Osmar Stabile pediu a palavra e ali, diante de todos, contou uma seguinte situação, que na semana passada ele estaria numa pizzaria lá dentro do Parque São Jorge, né, com outros amigos, pessoas do clube também, quando o Romeu Duma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, teria passado por ele e dito: se você não fizer o que eu quero, você vai... 3 pontinhos, né? Se dar mal, para não falar palavrão aqui nesse horário. E aí ele expôs isso ontem, né? Antes do início da votação, acabou causando uma situação muito complicada, constrangedora ali para o Romeu Duma Júnior. Em seguida, o Pedro Luiz Soares, diretor de negócios jurídicos do Corinthians, ele foi até o púlpito também e confirmou essa versão, diz que estava na mesma mesa, que ouviu quando o Romeu Duma Júnior falou isso para o presidente Osmar Stabile, e a partir daí começou uma confusão muito grande ali dentro do conselho, trocas de empurrões, também trocas de ameaças entre os conselheiros, e por isso o presidente Romeu Duma Júnior decidiu cancelar a votação, que nem sequer começou, porque disse que ali era para tratar o assunto da mudança do estatuto e também da possibilidade do Corinthians virar SAF. Além disso, ele falou que vai procurar a polícia e que o presidente Osmar Stabile vai ter que provar que ele falou isso. O presidente Osmar Stabile sustentou o que foi falado, diz que não vai aceitar essa interferência do Romeu Duma Júnior, diz que essa interferência acontece já há um tempo, que ele pede relatórios de tudo que vem acontecendo lá dentro do clube, assuntos que o presidente Osmar Stabile nem deveria falar para ele, mas ele quer estar por dentro de tudo, a par de tudo, por isso o presidente Osmar Stabile decidiu falar. O que vai acontecer agora, né? Já que essa votação no Conselho Deliberativo não aconteceu, o próximo passo é o Conselho Deliberativo, ele vai convocar uma Assembleia Geral e aí os sócios poderão votar essa questão, né? Essa mudança aí do estatuto para o direito a voto do fiel torcedor também. Quando isso vai acontecer? Bom, isso pode acontecer a qualquer momento, depende muito de quando o Conselho Deliberativo irá convocar essa Assembleia para os sócios, mas aí deu para ver que a situação, né, entre CT Joaquim Grava e Parque São Jorge tá bem complicada e desgastada. Volto com vocês aí no estúdio, Pirra. Obrigado, Lili. Zé, harmonia, seu nome não é Corinthians. Eu já falei eu acho que tem que sair todo mundo e recomeçar do zero, colocar pessoas... Restartar. E restartar umas 3, 4 vezes, porque para tirar todos que levaram o Corinthians a essa situação, né? Seja do primeiro até o último conselheiro, porque foram 16 anos a gestão do Andrés, né? Da turma do Andrés. Agora nós estamos aí entre Augusto e Osmar e tal, mas em 16 anos eles destruíram o Corinthians, tamanho da dívida. Mas tem o estádio, sim, mas tem o estádio com uma dívida enorme que prejudica a formação e a formação do elenco, prejudica a contratação de bons jogadores, prejudica em todos os aspectos. Ainda bem que o Corinthians, o Corinthians só existe hoje por causa da sua torcida. Sim. Porque se não fosse a torcida fazer o que faz,
né, provavelmente o Corinthians hoje estaria na segunda, terceira divisão e não sairia, terceira não, mas na segunda divisão, e iria demorar para sair da segunda divisão muito tempo, porque é muita coisa errada. O poder tão grande da torcida do Corinthians que mesmo nessa loucura, o Corinthians é caótico já há muito tempo, consegue estar sempre nas decisões e muitas vezes conquistando os campeonatos. É muita coisa errada, muita coisa errada. Eu espero só que o Ministério Público, né, Pascoal, como chama o promotor? Eu esqueci o Cássio, o promotor Cássio, que ele possa abrir a caixa de Pandora ali, que ele possa realmente, de fato, ele tá abrindo, ele abra tudo aquilo para que todos os torcedores corintianos possam entender exatamente tudo o que aconteceu ao longo desses anos. Né, para que os torcedores corintianos possam, olha, meu dinheiro foi colocado ali, eu paguei os ingressos, paguei tanto, custei, fui atrás pela minha paixão, mas também pelo nosso suporte. Cássio Concerino. Isso, e aconteceu isso, né? Então, assim, que ele possa realmente fazer uma limpa no clube e que as pessoas paguem por aquilo que fizeram. Agora, não vai ficar assim, não vai ser bem difícil, porque é uma questão política, a questão de vaidade, a questão de poder para ver quem manda mais no clube. Então, isso tudo, quem é o maior prejudicado? É o futebol do Corinthians, os associados, porque eu não sei, me parece, né, que o futsal, Fabrício, se você puder me ajudar aí, o futsal acabou, basquete acabou, uma série de outros esportes que o Corinthians era tradicionalíssimo no estado de São Paulo, ele não tem mais. Então, assim, tudo isso por conta da irresponsabilidade das pessoas que estavam à frente do clube, né, do poder do clube. E que o promotor possa fazer realmente essa limpeza, porque se depender das pessoas que estão lá, o Corinthians vai continuar assim, as confusões vão continuar e vai ficar parado no Pascoal, tempo. A denúncia do Stabile de intimidação é uma denúncia bastante séria, né? Eu penso da seguinte forma, se ele tivesse essa intimidação, ele já sabia há algum tempo, ele poderia ter ido a uma delegacia prestar queixa, né? De que ele foi intimidado, foi pressionado e tal, ele poderia prestar queixa contra o presidente do Conselho Deliberativo. O que me estranha é ir no Conselho do Corinthians, no dia de uma reunião que parecia que iria se encaminhar para a aprovação de que os sócios teriam direito a voto, de não permitir que isso aconteça. Isso para mim soa da seguinte forma: a gente prefere continuar do jeito que está. E é aí que entra a torcida do Corinthians, né? A torcida do Corinthians que não vai permitir mais esse tipo de coisa, esse estado de situação não vai permitir mais. Então, para mim é tudo muito estranho. Eu já vi muita briga no Conselho do Corinthians, viu, gente? Eu já fiz cobertura de reunião de conselho, de reunião para a eleição de presidente que acabou mal. Muitas. Isso aí eu já vi muitas vezes. O que está acontecendo no Corinthians chama atenção, que é aquele negócio. Tá ruim, o time deve 3 bi, o Esporte Clube Corinthians Paulista deve 3 bi, mas ninguém larga o osso. Ninguém larga nada. O presidente do conselho está há muito tempo. O atual presidente do Corinthians está no clube há muito tempo. Sim. Ou na periferia, na direção de muitas gestões, ou perto de muitas gestões, ou dentro de muitas gestões. Então eles estão todos lá há muito tempo. Há muito tempo. Desde que eu me conheço como repórter, e não é pouco tempo, eles estão lá, todos eles. Todos eles. Então, eu acho que o Zé falou, precisa de uma limpeza, precisa de uma repaginada geral, sabe? Precisa ter não é só você tirar todo mundo, resetar, precisa dar um refresh, refrescar. Entendeu? Tem que arejar. O Corinthians é muito grande para ficar vivendo disso. O Corinthians precisa de pessoas que não precisam do clube. Entendeu? Pessoas independentes, pessoas que vão ali para consertar o clube e não tirar proveito do clube. Não achar que o clube vai promover, vai abrir portas e que ele normalmente, como uma pessoa, um ser humano normal, não teria essas portas abertas. O Tetra está nos ouvindo, né? A gente tem uma enquete no ar sobre essa questão do Corinthians, perguntando se o Corinthians é o clube mais caótico do Brasil. Está dando sim, eu acho, com 77%, 23% dizendo que tem piores. Olha, difícil, hein? O São Paulo é bem parecido com o Corinthians hoje em dia, talvez ali um grauzinho a menos, mas o que me espanta, Tetra,
no caso dos dois gigantes aí de São Paulo, em crise financeira já há muitos anos, é a falta de perspectiva de melhora. Porque se você nota ali movimentos de melhora, pelo menos é um alento para o torcedor. Nos dois casos, eu não consigo notar não, Tetra. Vovozinho, só um minuto que o Fabrício me passou uma informação aqui. O futsal não acabou. O futsal reduziu em 50% a folha de pagamento e o que acabou é o basquete, que é tradicionalíssimo, né, no futebol. O basquete terminou no São Paulo também. Mais uma similaridade. Tetra? Não, ouvindo atentamente aí o que vocês estavam falando, né, as opiniões, e eu comungo da mesma forma, né, é uma pena, e o Pascoal usou a palavra, né, o linguajar, ninguém larga o osso, né, são cargos que não são remunerados, muitos cargos são eleitos ou determinados pelo presidente quando ganha, pela sua chapa, e aí isso faz com que fique essa coisa que sai um pouco aqui, entra um outro ali, mas a turma fica por ali. Eu acho que assim, o Vasco virou SAF, mas deu errado, voltou para o comando do clube, né, com o Pedrinho, né, com as ações que ele conseguiu na justiça a recuperação, né, do Vasco da Gama. Mas eu lembro que no Rio de Janeiro o Vasco também caótico, né, nessa guerra política. Você via ali o Eurico Miranda há muito tempo, algum momento saiu, entrou o Roberto Dinamite, aí infelizmente perdemos os dois, né, os dois faleceram e continuou uma guerra política muito grande no clube. Quem está dentro blinda para esses caras, os rivais não entrarem, mas todos se dizem vascaínos, se diziam vascaínos, mas quando não estão no comando torcem contra e trabalham contra para que a coisa não dê certo. Me parece que os clubes com essa gestão anterior, para não dizer amadora, vivem mais dessa paixão, dessa loucura de que tudo pelo poder. E, na verdade, um trabalho em prol de um clube crescer em todos os seus setores. Que o Corinthians é muito gigante, né? O Corinthians é grande demais, cara. O Corinthians tem uma torcida espetacular. O Corinthians consegue, nesse caos, ganhar títulos, conquistar. E você vê que a Arena Neoquímica é lotada todo jogo. A chuva chegou, hein? Tá chegando a chuva, tá chegando aqui. Guardou a capinha na semana retrasada? É triste, é muito triste isso. Quando o Corinthians emperra, quem leva no peito, quem leva nas costas é a torcida. Foi assim para conseguir o título de 77, foi assim em 2012, quem estava no estádio em 2012 na final da Libertadores da América, eu e o Zé Elias estávamos lá, eu estava lá, parecia que a tensão era tão grande que com uma faca você podia cortar. Eu também estava lá, eu estava na Bomboneira e depois no Pacaembu, na torcida. A tensão enorme no estádio. Quem viveu tudo o que já viu o Corinthians viver, a conquista do Mundial, não só de 2012, mas de 2000, tudo que o Corinthians passou, tudo foi com muita força, tem que ter muita dedicação. E a torcida tem a sua parte. Por isso que o torcedor do Corinthians cobra dos exigentes. Vai chegar uma hora ser espetacular. Que todos esses que estão aí, eles vão ter que sair. Não é possível que isso vai continuar, que o Corinthians vai eternamente ser isso. Você sabe quando? Quando os caras morrerem. Ah, mas é difícil. É muito difícil. Não larga o osso, não. É muito difícil. Eu já vi ônibus do Corinthians. Largar é difícil. Eu já vi o Matheus salvar ônibus do Corinthians penhorado. Eu já vi outros presidentes salvar o dinheiro que precisava pôr ali para pagar. Não, toda a vida do Corinthians vai ser assim. Segunda paradinha. Uma das grandes promessas das categorias de base do Esporte Clube Corinthians Paulista voltou a ser assunto nos bastidores do clube. O volante André Luiz, de apenas 19 anos, segue sendo tratado como uma das principais joias formadas no terrão nos últimos anos. E o Corinthians está fazendo de tudo para proteger o jogador no mercado. Em agosto de 2025, o clube renovou o contrato do atleta até 31 de dezembro de 2029, aumentando de forma significativa sua multa rescisória. A multa para clubes do Brasil passou de 28 milhões de reais para 112 milhões de reais, enquanto para clubes do exterior, o valor saltou de 40 milhões de euros para 100 milhões de euros, algo próximo de 630 milhões de reais
na cotação atual. Além desse aumento, o Corinthians estuda em aumentar ainda mais a pedida pela cria do terrão. A decisão foi clara: blindar o jovem talento contra o assédio do mercado, principalmente europeu. E não é à toa. Nos últimos dias, o AC Milan demonstrou interesse concreto no jogador. A proposta italiana girava em torno de 17 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, algo próximo de 100 milhões de reais. Mas o Corinthians considerou o valor abaixo do que acredita ser o verdadeiro potencial do atleta e decidiu travar a negociação. E existe um detalhe importante nessa história: o próprio jogador possui cerca de 30% dos direitos econômicos, enquanto o Corinthians tem 70%. Isso significa que em uma venda, o clube não ficaria com todo o valor da negociação, algo que também pesa na hora de tomar a decisão de vender ou segurar o atleta. Outro fator que explica a estratégia do Corinthians é o cenário atual do futebol brasileiro. Hoje, com clubes organizados como o SAF e com grandes grupos internacionais investindo no país, como o Sport Clube Bahia, controlado pelo City Football Group, existe o risco de clubes brasileiros pagarem uma multa nacional que normalmente é mais baixa, para depois transferirem o jogador ao exterior. Por isso, o Corinthians aumentou bastante a multa interna, tentando evitar justamente esse tipo de movimentação no mercado. Nos bastidores do clube, a avaliação é que André pode valer muito mais no futuro. Formado na base corintiana desde os 10 anos, o jogador passou por todas as categorias do clube e vem sendo observado de perto pela comissão técnica de Dorival Júnior, que já deu oportunidades ao garoto entre os profissionais. Agora, a grande pergunta que fica para o torcedor é: o Corinthians fez certo em segurar o jogador? De um lado, existe o argumento financeiro. Uma proposta de cerca de 100 milhões de reais por um jogador tão jovem poderia ajudar o clube em um momento em que as finanças ainda exigem atenção. Mas do outro lado, está o lado esportivo e estratégico. André é visto internamente como um jogador com grande potencial de valorização, e uma venda precoce poderia fazer o Corinthians perder um atleta que, no futuro, pode valer muito mais no mercado internacional. Além disso, manter uma joia da base no elenco também fortalece o projeto esportivo do clube, mostrando que o Corinthians quer revelar talentos e utilizá-los no time principal, algo que historicamente sempre fez parte da identidade do timão. E aí fica o debate para a fiel torcida: o Corinthians fez certo em segurar André e apostar no futuro do jogador, ou deveria ter aproveitado a proposta do Milan e vendido agora? Bora lá, Fiel, eu sei que a gente já esmiuçou esse assunto aqui do André, né? Estamos cansados de saber essa parte 2 aqui do vídeo, né? Que fala que o Corinthians tá querendo aumentar aí o valor da multa rescisória dele para proteger aí o atleta, né? Principalmente de clubes que tem a SAF aqui, que é o caso do Bahia, que é ligado ao Grupo City, né? E aí vem através do Bahia, tira o André aqui pela multa nacional e leva lá para fora através do Grupo City, né? Então, já aconteceu isso antes, então o Corinthians quer aumentar a multa nacional também. A pergunta que fica, né, pessoal, que agora isso aí é o óbvio, né? E você que tá me assistindo aqui, nem eu, a gente não precisa ser nenhum expert para entender que isso aí já era para ter sido feito, ó, há muito tempo, né? E aí tem a questão do mérito do jogador ter os 70% dele. O Corinthians, a minha ideia não é tumultuar, tá? A minha ideia não é tumultuar isso aqui, é só falar a bagunça que é o Corinthians do Parque São Jorge para dentro, mano. Tá? Porque essa questão de envolvendo o contrato do atleta é do Parque São Jorge para dentro. Então a gente viu aqui no decorrer do vídeo a bagunça, que zumba que é. Uma reunião que era para voltar aí e dar mais poder a nós, né? A nós corintianos, dar poder ao fiel torcedor. E aí virou tudo isso, mano. Ninguém quer, tá todo mundo garrado lá, sabe? Parece uma praga, mano. Então dentro do Parque São Jorge é uma bagunça, cara. E aí o André tem os 70%, tem os 30%, que é mérito dele, porque o Corinthians não tinha o valor para renegociar o contrato lá atrás, que era na casa dos 4 milhões. Informação essa que eu peguei do site do meu timão, com fonte apurada. Então chegou a hora de renovar o atleta, era 4 milhões a pedida dos empresários, né, de luvas. O Corinthians não tinha esse dinheiro, deu 30% do atleta, enfim, isso foi o que foi vazado e divulgado para a imprensa. Deve ter muito mais coisas aí atrás, mas beleza, pessoal, agora virando essa página aí, e eu gostaria de saber de você, né, o Corinthians fez bem em segurar o André para tentar vender no meio do ano com mais grana, porque vale lembrar vocês que a janela de meio de ano lá na Europa é a principal janela deles, tá? Então a janela de final de ano é a janela, só algumas coisas pontuais. No meio de ano que o cofre é aberto, que o dinheiro é colocado na mesa e toda a reestruturação das equipes de ponta lá. E escuta o que eu tô falando, vai vir proposta maior pro André. Podem me cobrar aqui depois.
E aí amanhã o Corinthians enfrenta o Coxa, cara, tudo aqui no canal. Hoje eu postei muitos vídeos aqui de muitas notícias, acho que esse sim agora é o último vídeo do dia, acho que é o 4º vídeo hoje, né, falando do Corinthians aí pra vocês. Se você puder, né, e quiser dar essa moral, se inscrever aqui no canal, faz 30 dias que a gente começou a postar vídeo aqui nesse canal, nesse projeto, já estamos com 6 mil inscritos. Bora fazer parte aqui também, né, eu trago notícias confiáveis, nenhum tipo de notícia sensacionalista, respeitando o seu tempo, respeitando quando você clica e me dá um voto de confiança, né, eu tento levar isso ao mais sério possível. Então, grande prazer ter você aqui comigo, vamos juntos ficar sempre informado do Corinthians. Amanhã tem jogo, muitos vídeos aqui no canal, né, do pré-jogo do Corinthians, o pós-jogo também, né, a coletiva de imprensa, tudo você vai encontrar aqui no canal, bora lá fiel. Então, é um grande prazer ter vocês aqui, vamos que vamos e vai Corinthians!